Fala galera! Já imaginou se existisse um filme com o poder de matar os espectadores? Tipo O Chamado, mas sem a parte fantasiosa, sem uma entidade sobrenatural envolvida. Através de uma temática barra pesada e imagens subliminares, o longa-metragem fosse capaz de provocar em quem assiste uma convulsão, um ataque cardíaco, por exemplo. Reza a lenda que esse filme existe e atende pelo nome de Antrum. Mas será que essa história é verdadeira? Vamos descobrir! Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. Antes de tudo, preciso lhe avisar sobre o conteúdo deste vídeo. Se você é uma pessoa sensível, muito religiosa, que se impressiona com facilidade, não assista ao programa. Ele pode funcionar como um gatilho emocional e nesse momento crítico, conturbado que nós estamos passando em decorrência do coronavírus, é melhor não arriscar. Não foi à toa que os realizadores colocaram um alerta no início do filme, uma tela avisando que a obra pode desencadear ansiedade extrema, ataques de pânico, convulsões e até morte. No meu canal tem muita coisa legal, vá garimpar algo mais leve para você assistir. Aproveita e deixa logo o seu like maroto, inscreva-se se você ainda não for assinante e ative o sino para receber as notificações. Esse sininho aí não é lá de muita confiança. Então, acostume-se a visitar o canal do Getro todas as terças-feiras às 21 horas, que é garantido, rola um vídeo novo. Muito bem, agora vamos ao que interessa. Vamos a Antrum, the deadliest movie ever made, o filme mais mortal já realizado. Ao contrário de outras produções consideradas amaldiçoadas, que eu já comentei aqui no extinto programa Getro Self, como por exemplo o Incubus de 1966, onde vários atores e pessoas ligadas ao elenco e equipe técnica vieram a óbito, Antrum supostamente é capaz de matar quem o assiste. O longa-metragem, que é de 1979, foi descoberto, ou melhor, redescoberto em 2018. De 1979 a 1983, esse drama experimental foi submetido a 7 festivais internacionais de cinema e todos eles rejeitaram a obra. Acontece que alguns membros desses festivais, pessoas ligadas à curadoria, as pessoas responsáveis por selecionar as obras que vão ser exibidas, acabaram sofrendo incidentes fatais. Uma delas foi a Janet Hillberg, que morreu 24 horas após assistir Antrum. Ela sofreu uma embolia pulmonar em uma cafeteria no momento em que estava justificando para um colega por que aquele filme não deveria ser exibido. Outra vítima foi o Tom Stillum, um dos curadores do Colorado Film Festival, que misteriosamente foi eletrocutado em sua cozinha. A morte mais bizarra aconteceu com o Joey Beringer, que foi atacado por um peixe venenoso. Era o final de expediente de um dia cansativo de trabalho, onde ele precisou assistir várias obras para o La Jolla Film Festival. Decidiu ir à praia para dar uma relaxada e acabou se ferrando, ou melhor, sendo ferroado. Em 1988, um cinema em Budapeste, na Hungria, onde Antrum estava sendo exibido pela primeira vez, incendiou misteriosamente e 56 pessoas morreram. Antigamente, os filmes eram feitos em rolos de nitrato de celulose, que vinham em latinhas como essa aqui, latinhas como essa que você vê em meu cenário, um material altamente inflamável, o que justificaria o fogo. Mas as investigações constataram que o foco do incêndio começou na plateia, como se as pessoas tivessem sofrido combustão espontânea. Já ouviu falar sobre esse fenômeno, né? Vou deixar um link na descrição que explica como ele acontece. A única outra exibição pública de Antrum também terminou em tragédia. Em 1993, inexplicavelmente, o pânico tomou conta de um teatro em São Francisco, nos Estados Unidos, e durante o corre-corre, 30 pessoas ficaram gravemente feridas e uma mulher grávida foi pisoteada até a morte.
Depois desse trágico episódio, o filme desapareceu e passou a ser tratado como lenda urbana entre realizadores e programadores de eventos cinematográficos. Até que em 2018, Antrum reapareceu. Um dos realizadores, um dos documentaristas responsáveis pelo relançamento do filme agora, o encontrou enterrado no quintal de uma casa que ele havia acabado de comprar em New Haven, estado de Connecticut. Tá, Jethro, você já contou as desgraceiras todas, mas qual é a história do filme? Vamos lá. Antrum, The Deadliest Move Ever Made, é dividido em duas partes. A primeira, que dura no máximo 10 minutos, é um mini documentário, narrando todos esses episódios cabulosos que eu acabei de contar, mais o depoimento de algumas pessoas que conheciam a história do filme. A segunda parte é o filme propriamente dito. A bizarrice já começa nos créditos. É impossível pronunciar o nome do elenco e da equipe técnica. A trama é bem simples. O cãozinho querido de uma família morde o filho caçula e a mãe decide sacrificar o animal. Quando eles estão voltando do veterinário para casa, o garoto, chamado Nathan, pergunta para a mãe se Maxine, o cachorro, foi para o céu. E ela responde que não, porque o bicho se comportou mal. O moleque fica encasquetado com isso e passa a ter uma série de pesadelos. A sua irmã mais velha, Oralee, preocupada, convida o Nathan para uma aventura inesquecível. Acampar em uma determinada floresta, um local lendário onde Lúcifer teria caído na Terra, e lá cavar um buraco até o inferno no intuito de resgatar a alma do animal de estimação. Quem escreveu essa porra fez um puta trabalho de pesquisa demonológica, vamos chamar assim, ou então era praticante nível hard de magia negra, porque o troço convence. Há todo um cuidado nos rituais que os irmãos preparam antes de iniciar essa viagem. Eles usam como guia, olha só, um livro ilustrado, que não é galhofagem. A origem desse livro vai ser explicada mais pra frente. E à medida que eles cavam e cavam, apesar do buraco não ficar mais profundo, coisas estranhas passam a acontecer ao seu redor que confirmam a entrada no reino do coisa ruim. E a cada layer, cada camada do inferno que eles atravessam, é marcada por ocorrências macabras. A pior delas ocorre quando as crianças atingem o nível 3 e se deparam com dois caçadores destrambelhados que possuem uma fornalha gigante no formato de Baphomet. E esses caras costumam cozinhar ali dentro todo tipo de carne, inclusive carne humana. Quando as coisas começam a sair de controle e ficar perigosas, a Oralee fala para o irmão que tudo foi invenção dela, que ela desenhou aquele livro, que foi ela quem escondeu a coleira da Maxine para que o irmão encontrasse e por aí vai. No entanto, o Nathan diz para Oralee que não, que eles estão de fato no inferno, que o capiroto apareceu antes para ele, dizendo que sua irmã tentaria enganá-lo, tentaria convencê-lo de que tudo era mentira. O final dessa jornada sobrenatural não poderia ser mais trágico. Se você está preocupado, preocupada com os possíveis efeitos negativos que essa produção pode trazer para minha vida ou para a sua, se você decidir assisti-lo, saiba você que Antrum é tão verdadeiro quanto uma nota de R$3. Sim, tudo é mentira! Trata-se de um mockumentary, um documentário falso, no mesmo estilo de A Bruxa de Blair e Contatos de Quarto Grau, que inclusive eu já comentei neste quadro. O longa-metragem foi rodado em 2018. Os caras aplicaram esse filtro a lá 16mm, cheios de grânulo, para dar à obra um aspecto de filme de arte europeu feito na década de 1970. Gravaram uma série de depoimentos fakes para criar um clima, incluíram imagens de atores fantasiados de demônios olhando para a câmera, símbolos estranhos que aparecem rapidamente em vários cantos da tela e voilá! Temos o filme mais mortal já realizado. Uma brincadeira muito bem bolada pelos diretores David Amito e Michael Lacin. Apesar do conceito da ideia interessante, Antrum é arrastado na maior parte do tempo. Rola uma cena chocante aqui, outra acolá, a trilha sonora cheia de cânticos dá nos nervos, mas as sequências oníricas cansam. O longa-metragem tem pouco mais de 90 minutos, mas parece que são horas e horas de duração.
Então, o único risco que você corre de fato é morrer de tédio. Vale a experiência apenas por curiosidade. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Mande pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp, principalmente para aqueles seus amigos covardes. Mas não conte para eles a verdade. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!